Olá pessoal, seja muitíssimamente bem-vindo. Eu sou o Jason Ferrer e você está no canal Além da Fé. Sabe que é uma honra e um privilégio receber você que está aí no norte, no sul, no leste, no oeste do Brasil. Você que está fora do Brasil, por gentileza, receba o meu fortíssimo abraço. Pessoal, eu quero muito agradecer às pessoas que têm me ajudado, pessoas que têm contribuído para esse canal, para o crescimento desse canal. Muito obrigado. A você que caiu aqui de paraquedas, eu vou pedir a você encarecidamente, por favor, inscreva-se, curta, compartilhe os nossos vídeos, nos ajude a divulgar esse pensamento. Você que é desigrejado, você que é ateísta, você que é agnóstico, cético, materialista, naturalista, você que é ateu, certo? Você que tem um descrédito com a religião, tá? Por gentileza, nos ajuda para que a gente possa chegar mais longe, tá? E nós vamos então, pessoal, com esse vídeo. Espero muito que você goste desse conteúdo, desse canal. Hoje nós estamos aqui no Recife, olha só, no Marco Zero. Eu estou aqui no coração, no cérebro, no ponto principal do centro do Recife, a capital de Pernambuco. Vamos nessa, pessoal. Um abraço. Você sabia que Jesus é só uma personagem fictícia? Isso é tudo mentira. Eles não existiram. Tudo é alegórico. Tem mulheres sendo apedrejadas e enforcadas. Isso a gente não usa um neurônio para pensar. Eu falo, se você vê alguém ressuscitando morto, foram dizimados de forma covarde e extremamente brutal. Além da Fé, com Jason Ferrer. Então, eu estou aqui com quem? Com Juan. Juan, prazer, Juan, viu? Juan, tá rodando aí um livro sobre o Brasil. O pessoal tá lendo bastante, o livro está sendo bastante comprado. E esse livro, por exemplo, ele fala assim, ó: se a tua mãe, ou teu pai, ou teu irmão, ou tua irmã, ou teu tio, seja lá quem for, um amigo teu, te convidar para que você vá para uma outra religião, conhecer um outro Deus, esse livro diz que é para você matar essa pessoa. Entende? Aí eu pergunto para você, você concorda com esse tipo de prática? Discordo totalmente. Eu acho que a gente tem que, sabendo que o cristianismo, que a nossa religião é uma fé racional, a gente tem que ganhar em base de argumentos e não da violência, né? Da violência. Porque nada pela força nem pela violência, e sim pelo amor. Ao contrário, eu conheço pessoas que eles conheceram, por exemplo, a Umbanda, o Espiritismo, entendeu? E depois fez o jogo inverso. Olha, agora vai para minha igreja, para tu ver se tu gosta, não sei o quê. Então quer dizer que se um espírita, um umbanda, um candomblessista, um católico, um judeu, um muçulmano chamar você para ir para uma outra denominação, você despreza então a recomendação desse livro de matar essa pessoa? Lógico que sim. Legal. Tem também um outro trecho nesse livro que ele diz o seguinte, fala, olha, se teu filho ou tua filha te desobedecer pela terceira vez, seja você, os pais, no caso mãe e o pai, seja vocês os primeiros a levar para as autoridades para que ele seja morto. Você concorda com essa prática? Lógico que não. Lógico que não. A gente tem que educar os filhos no caminho que devem andar, mas não esse ponto. Também a gente tem que aprender a punir com amor. Com certeza a morte quem mata não ama. Tá certo. Você falou que quem ama não mata, não é isso? Mata. Legal. Juan, antes de tudo, desculpa, você permite a tua imagem para o nosso canal aí? Sim. Então tá bom. Aí o que acontece? Uma outra parte desse livro diz o seguinte, olha, permite que as pessoas vão até uma outra sociedade, para invadir uma outra sociedade, para tomar a terra dela, para tomar tudo que elas têm, e manda também matar tanto jovens quanto adolescentes, crianças, e manda matar crianças de peito, recém-nascidos. Você concorda com essa prática? Lógico que não concordo. Não concorda? Não. Tá. Se eu dissesse que é a Bíblia, esse livro, que manda fazer tudo isso, Deuteronômio manda você matar. Assim, em Deuteronômio capítulo 12 e em Deuteronômio capítulo 21 manda também você matar o teu filho caso ele te desobedeça. E em 1 Samuel capítulo 15, versículo 3, manda você matar recém-nascidos. Eu discordo porque a partir do Novo Testamento, quando se chega a Cristo, acaba com a era da lei, a era de que o homem ele está sujeito a um sistema, digamos, jurídico, apesar que Jesus ele diz que não veio para desfazer a lei, entendeu? Mas isso aí surge uma nova... Isso não gera uma confusão na cabeça das pessoas? Um livro que diz que Jesus e Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente,
e ao mesmo tempo você diz que... Não, porque aí entra na questão da antiga aliança e a nova aliança. Simplesmente era uma relação do homem com Deus, que se estava feito, que se era feito. E aí quando Jesus chega, o Cordeiro chega, não existe mais sacrifício. Ele é o próprio sacrifício. Então, essa relação, digamos que acaba. Isso é muito legal para os jovens que estão nos ouvindo, para que eles possam ter essa noção aí, porque muitas pessoas querem apenas pegar por um lado só e não entendem o outro, não é verdade? Com certeza. Mas eu digo assim... É a mesma questão do homossexualismo, né? Todo mundo olha o homossexual naquela época, no Antigo Testamento, se tinha perseguição, mas no momento que Jesus chega, ele é o próprio Cordeiro e digamos que acaba com essa questão de que você é salvo pela lei, entendeu? O próprio Deus, a intimidade com você com Deus é o absoluto. Então quer dizer que a homossexualidade está permitido? Não. Na verdade não. Eu tenho Mas isso não era uma coisa lá do Antigo Testamento? E aí? Do Antigo Testamento. Levítico. E Jesus disse que... na verdade, tipo... eu tenho tios e tias que são homossexuais. Meu pai é pastor. Minha irmã é homossexual. E minha tia é homossexual. E ela vai lá em casa. A gente ama ela. Absolutamente. Agora, a partir do Novo Testamento, passam a tratar ela... não passam a perseguir ela, digamos assim, como pessoa física e social, né? E sim, Deus, a prática dela, condena a prática. Continua condenando a prática, mas não ela como pessoa, como ser humano. Só para a gente ter uma ideia, mas eu digo assim, você acha certo que uma pessoa, que um casal, eles sejam um homem e mulher, marido e mulher, sejam fulminados simplesmente por causa de uma omissão, simplesmente porque eles se esqueceram de contar uma coisa para alguém, algo necessário, mas aí eles morreram, foram mortos por causa disso? Você acha certo? Não entendi. Tá, vamos lá. Você acha que você deveria matar um casal simplesmente porque eles mentiram? Não. Por exemplo, você falou sobre a questão da dispensação da lei e da graça. Mas em Atos dos Apóstolos, Ananias e Safira, no capítulo 5, morreram por causa de uma mentira que contaram. E nem foi mentira, foi apenas uma omissão. E o Espírito Santo fulminou eles em Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Isso é para graça. Como é que a gente justifica isso para os jovens que estão nos ouvindo? Como a gente justifica? A Bíblia diz que... isso foi o Espírito Santo, né? O Espírito Santo. A gente digamos que, sempre, a gente cristão, a gente nasceu para ser perseguido no mundo, né? Então, o que fizerem comigo, as pedras que atirarem em mim, eu já sou reconhecido, né? E o Espírito Santo, às vezes, o próprio Paulo diz, né, que assim como você não aceita quando a pessoa não quer, entrega a Satanás, digamos assim. Entendi. Né? Então, deixa pra lá. Mas eles só mentiram. Inclusive, fazendo essas perguntas aí, lembrou de uma coisa, né, que porque isso todo mundo ficava... Isso ajuda muito os jovens que estão nos ouvindo. Todo mundo ficava até perguntando para Paulo, isso e aquilo, não sei o quê. E Paulo disse, né, quem esquadrilhará a mente de Deus, né? A gente é um ser racional, a gente foi criado por ele. Mas Deus não poderia ser menos ético e menos moral do que um ser humano. Com certeza. Então, como é que a Bíblia, quando a gente fala da Bíblia... Eu tenho a Bíblia aqui, tá? Sim, certo. A Bíblia, ela foi um livro escrito há mais de 2000 e poucos anos atrás. Então isso quer dizer que não é mentira, calma, deixa eu terminar. A Bíblia, ela passaram por diversas variações, né? A língua, ela é adaptativa. Por exemplo, na Bíblia tem dizendo que Deus se arrependeu, né? Sendo que se você olhar a transliteração, não existe a palavra arrependimento no hebraico. Então, às vezes, tem gente que diz até que Cristo não morreu numa cruz, era outra coisa, não era uma cruz fixa. Então, às vezes, até as, digamos que, dubialidades que existem, entre aspas, né? Porque eu acredito que é tudo perfeito, é uma coerência, é um livro feito em 1400 anos, que ele se completa. Juan, né? Juan. Mas qual é a coerência, Juan, que a gente vê, por exemplo, Deus mandar matar crianças, sendo que ele é o mesmo ontem, hoje é mesmo, e o mesmo eternamente? A Bíblia diz que Deus criou o próprio ímpio para o dia da perdição. Então, ou seja, ele cria a pessoa, eu sou calvinista, além de ser cristão, eu sou calvinista. Você é supralapsariano ou infralapsariano? Não sei essas denominações. Tá, mas você é monergista ou você é sinergista? Não sei o que é isso. Mas você é calvinista. E você não é arminiano? Não sou arminiano. Então mas tá tem bom. gente aqui na igreja que é. A gente também não gosta dessa briga teológica. Tá bom. A gente acredita que isso não leva à salvação. Quem leva à salvação é o Cristo. Tá. Todas as igrejas aí ficam brigando um ou outro, arminianista e calvinista. O que salva é Cristo. Mas agora existe a denominação. Eu acredito que
que a gente é predestinado, inclusive o próprio ímpio, ele é predestinado para o dia da perdição. Então você acha... a gente não é nada, é tudo para que Deus... Então você acha que Ananias e Safira, por exemplo, eles foram predestinados à perdição, é isso? Sim. Sim? Sim. Mas por que Deus aceitava a oferta deles? Aí chega naquele tempo, né? Inclusive um outro exemplo, Judas foi predestinado a trair Jesus e trabalhou no ministério de Jesus. Entendi. Entendeu? Para que ele cresça, para que o nome dele seja propagado. Mas se a mesma coisa de Ananias. Assim, por exemplo, não seria muito sarcástico, só para a gente terminar, porque eu sei que tu tem que fazer tuas coisas aí, cara. Poxa, mas a tua explicação tá muito legal. Mas desculpa não seria... aí que eu tô enrolando aqui. Nada, mas não seria muito sarcástico da parte de Deus, falando em predestinação e eleição, livre-arbítrio, Deus colocar uma árvore num jardim, certo? E sabendo que Adão e Eva comeria, mesmo assim ele colocou aquela árvore? Aí eu acredito na suposição que Adão e Eva, eles tinham livre-arbítrio, só que a partir do momento que o homem peca, que o homem se deixa levar, esse livre-arbítrio acaba e a gente é predestinado. Então quer dizer então que Adão e Eva, Deus não sabia que eles iam pecar? Sabia, inclusive Deus criou até o próprio Lúcifer sabendo que ele ia E por que fez isso? Seria lógico, por exemplo, aqui, você está ensinando algumas crianças a trabalhar. Seria lógico que você colocasse uma arma ali, sabendo que um depressivo está aqui perto. Aí entra aquela teoria do augustinianismo, né, que na Idade Média, de que o mal, né, eu acredito, não sou católico, né, mas eu gosto muito dessa teoria, que o mal, ele é a ausência do bem, né? Inclusive o próprio Lúcifer, digamos que fez então, isso, mas né? aí vem a questão, só pra gente terminar mesmo, eu não acredito que o mal existe, tá, mas eu digo assim, de onde veio o mal para atingir o coração de Satanás? Ele não existe, é a ausência do bem. Tá, então, mas se é a ausência do bem, existe algum momento que Deus fica ausente em algum lugar, se ele é onipresente? Não. Então, como é que pode ser a ausência de Deus e o mal para existir? Porque assim, para o mal existir, deveria haver a ausência de Deus. Mas para haver ausência, então ele não poderia ser onipresente. Mas se ele é onipresente, então ele é o todo no tudo. E se ele é o todo no tudo, como é que pode haver ausência de Deus em alguma parte do universo para o mal existir? E mesmo assim, Deus sendo onipotente, como é que o mal teria forças, sendo que Deus é a única potência, onipotência é a única potência. E Deus sendo onisciente, como que o mal conseguiria surpreender Deus, pegar Deus de vacilo, né? Como é que pode existir o mal sendo Deus onipresente? Entra aquela passagem de novo, né? Que inclusive o próprio Deus, ele fez o mal. Eu acredito que o mal não existe, é a ausência do bem, justamente por isso. A ausência do bem é Deus. Sim, mas o próprio Lúcifer, então você está querendo... Calma, eu estou dizendo que os anjos, quando eles foram feitos, eu acredito, não é uma dominação minha, porque, como eu estou dizendo, tem muita coisa que a gente não consegue explicar. É justamente que entra a fé. Então, mas se não consegue explicar, entra a fé, não deveria entrar a iluminação, por exemplo, quanto mais escuro está um lugar, vem a revelação, vem a iluminação para revelar à nossa mente o que está obscuro durante tantos milênios. Até hoje ninguém conseguiu entender todo esse dilema. E vai ficar difícil de entender mais ainda, porque se está tudo, se o mundo jaz maligno, a gente está sujeito a perdição, está sujeito ao apocalipse. A palavra que está aqui, que até o último apóstolo Paulo, ela está aqui e digamos que não vai ter, ele é o último profeta, porque dali já maligno e a gente já está sujeito a digamos que o segundo retorno de Cristo. Então, digamos que a gente não vai, digamos que ter altas revelações, altas coisas que vão vir além, e outras pessoas vão chegar aqui e vão dizer, olha, eu acho que é isso, isso e isso. Então, mas Deus não ilumina, ele falou assim, e eu vou para o Pai, mas vos enviarei o Consolador, e ele vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito, e vos ensinará. Se ele ensinará, é porque tem coisas que você não sabe. O que está o ensinamento, ele está aqui. O problema é porque muitas pessoas, muitos maus profetas, inclusive, eles deturpam os termos, né? As novas tipologias bíblicas. Eu tenho uma Bíblia que fala de lutador de boxe. Só naquela época não existia lutador de boxe. Nossa. Entendeu? Então, isso prova que houve também deturpações, dubidades. Eu não acredito que a Bíblia seja dúbia, eu acredito que seja 1400 anos de escritura perfeita. Não é à toa que um livro de Gênesis, ele se completa com um livro que foi escrito em Apocalipse. É escrito pelo mesmo povo, né? Justamente. Fica fácil também. Mas eu digo assim, para a gente terminar, de onde veio o mal se Deus ele é onipresente? E se Deus é todo bem? Sendo ele todo bem,
e sendo ele onipresente, como o mal, que é um antagônico de Deus, algo que vai contra Deus, poderia existir para invadir o coração de Satanás e deixá-lo soberbo, de Satanás não, de Lúcifer, para deixá-lo soberbo. De onde veio esse mal? Justamente o mal foi justamente a questão do ego, né? A falta de amor, digamos assim, de Lúcifer, porque Deus não criou os anjos naquela época. Eu acredito que o livre-arbítrio ele já existiu, entendeu? Em algum momento. E um momento que isso aqui, gente, é muito importante para vocês que estão aí, vocês vão poder dar uma olhada, entendeu? E dar uma pesquisada. O diabo, quando ele investe em Adão e Eva, a partir dali a gente é sujeito à predestinação. A gente não tem controle de nada, tudo que ele cresça. Se Deus é soberano, por que minha vontade vai se sobressair? Você falou agora uma coisa interessante, se Deus é soberano, mas você falou que o mundo jaz do maligno. Como pode o mundo jaz do maligno se Deus é soberano e está por trás de todas as coisas? Quem domina? Porque justamente é para que ele cresça que nós diminuímos. Então, a graça dele é tudo é para dele, por ele e para ele. Né? Dele, por ele, para ele. Então nós somos o que nas mãos de Deus? Um barro na mão de oleiro? Nós somos nada. A gente a gente que somos escolhidos. Então nós não temos livre-arbítrio. Não temos livre-arbítrio. Então nós somos um fantoche. Não somos um fantoche. Já somos predestinados. Nós temos um propósito aqui na Terra, entendeu? Então para que pregar o Evangelho? Se Deus já sabe quem vai se salvar. Porque esse também é o nosso propósito. Mas se você não consegue fazer nada porque você é um fantoche, um ventríloco, que poder há em você, que controle há em você, que vontade há em você, que volição há na sua natureza para que você pregue o Evangelho, sendo que você não tem nem a iluminação? Quando eu falo em livre-arbítrio, né, eu não acredito que a gente seja, digamos, um robô. Somos, digamos, um fantoche no sentido de a gente andar por um corredor, sabe? Pelo um corredor e só ter aquela saída. Entendeu? Então Deus coloca a gente no corredor e nos impulsiona para aquela determinada saída. Mas a gente não vai ter como surpreender Deus na nossa caminhada. Então automaticamente a gente não vai conseguir ser outra coisa que Deus não quisesse que a gente fosse. Sim. Né? Então nós seremos ventrílocos de qualquer jeito. Sim. Então nós somos o robô. Sim. Entre aspas, porque como eu estou dizendo, a gente tem então a gente não tem vontade Deus ama a gente do coração, né? Não é à toa que a gente está aqui buscando toda hora. Porque senão eu estava na rua, no mundo agora. Então, mas eu sou salvo. Então mas você ora, quando você ora, Juan, você ora para mudar o quê? Você ora para quê? Se Deus já determinou todas as coisas, como diz o Salmo 139, né? Então Deus determinou... Eu oro porque eu ainda, como eu estou dizendo para tu, eu estou ainda nesse corredor, eu estou nesse caminho. Então eu tenho que andar pelo caminho. Agora, eu só tenho aquela saída. Mas não é Deus que te leva para esse caminho? Digamos que ele me ajuda, ele aponta e ele vai me levando, me guiando. Deus é o nosso guia, digamos assim. Então, mas ele me leva. Mas você não vai errar o caminho nunca. Nunca. Se depender dele, não. Então, se você não vai errar o caminho, para que você precisa orar hoje? Não deveria você ficar em casa tranquilo, esperando simplesmente que Deus, no final de tudo, venha te salvar. Afinal de contas, você vai ser salvo, porque você já foi predestinado. E você não pregar o Evangelho, porque só prega quem desconfia dessa predestinação. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. A toda criatura. Justamente, esse também é o nosso propósito. Isso é um propósito da gente aqui na Terra. Pregar o Evangelho. Sacou? É uma missão que todos os predestinados têm. Entendeu? Então você é um predestinado? Eu acredito que sim, né? Eu estou aqui na igreja. Eu também acredito que sim. Eu estou na igreja também, né? Mas como é que eu posso saber? Como é que você pode falar para a galera que está do nosso lado lá? Como é que eles podem saber quais são os sintomas de um predestinado? A Bíblia diz que Olha que Deus derrama dons na gente, né? Nós que somos, digamos que, escolhidos, né? E um desses dons é o amor. Eu tenho um amor por Deus, eu tenho um amor de estar aqui na igreja ensinando ao pessoal, entendeu? Tenho um amor de servir, amor a ajudar o próximo, digamos assim. Então, o amor, digamos que o Espírito Santo, quando eu sinto a presença de Deus aqui, porque tem gente que está na igreja com a cabeça lá fora, né? É verdade. Assim. Então, nota-se que essa pessoa Então os predestinados fariam o que está escrito lá em capítulo 10, versículo 8 de Mateus. Ressuscitaria mortos, andaria sobre as águas, faria os mesmos milagres que Jesus faz e ainda maiores, porque eles são ovelhas de Deus, lá em João capítulo 14, versículo 12. Não necessariamente, porque o ladrão, por exemplo, que morreu na cruz com Jesus, lá, ele não fez milagre nenhum, ele roubou, mas no final... Mas foi o final dele. No final dele, ele aceitou Jesus e Deus ainda disse... Mas ele já era predestinado. Já era predestinado. Deus disse, ainda estarás hoje no paraíso. Não, como eu estou dizendo, ninguém tem como esquadrilhar. Mas ele não teve tempo de ir de pregar o Evangelho. Justamente. Mas você foi predestinado a ir pro céu, pra salvação. Mas você tem tempo. Você está com quantos anos hoje? 18. 18 anos. Você tem tempo ainda para ressuscitar mortos. Sim. Mas você já ressuscitou algum morto? Não. E como é que a gente faz para cumprir essa mensagem do Evangelho? Que manda você ressuscitar mortos? Eu não sei porque eu ainda não ressuscitei, né? Então, mas eu creio que um dia Deus vai derramar dons em mim, que eu não posso até não ressuscitar mortos,
Mas, por exemplo, Mas ele já te deu esse poder. Mas eu posso justamente, mas é como Deus diz, né? É por isso que eu digo, o mundo jaz maligno, porque se você tiver uma fé de um grão, se você tiver a fé como um grão de mostarda, né? 1%, 0,1% da fé de Jesus, você faz... Mas, por exemplo, rapidinho, só pra gente terminar, só abre pra mim aqui João. Eita, desculpa, a Bíblia caiu. João, só pra gente terminar, porque eu também preciso ir, mas aí você está me dando uma explicação muito boa, mas abre aí em João, João, capítulo... Tá pra frente aqui, tá pra frente. Isso, é porque minha Bíblia é um pouquinho meio confusa. João, depois de Lucas aí, isso. João, capítulo 14. Aí você vai ver que ele vai te dar uma mensagem aí sobre... Eu vou só ler essa mensagem para você, ou você mesmo lê. João 14, versículo 12. Veja aí. João capítulo 14, versículo... 12. Isso. Por gentileza. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Porque eu vou para o meu Pai. Porque eu vou para o meu Pai. Então, obras maiores do que estas que ele fez, tudo que ele fez, ele falou que você, como predestinado, faria obras maiores do que estas. Eu pergunto, será que o predestinado realmente faz essas obras ainda? Ou isso aí não acontece mais? Sim, eu acredito que faz. Eu digo porque a gente vive na igreja, digamos assim, e no momento que a gente... Qual a maior obra do que salvar uma vida, digamos assim? Mas qual é a maior obra do que ressuscitar também, mostrar esses milagres? Eu acho que ainda melhor. Você salvar uma alma, uma coisa intrínseca, o sentimentalismo. Jesus perguntou assim... Eu ainda acho que é maior. Eu não acho que o que a gente vê, digamos assim, é que é a maior obra de todas, entendeu? Você ressuscitar, você andar sobre as águas. Não, a maior obra é salvar a alma, justamente o que... Mas salvar a alma fica muito subjetivo, né? Por quê? Perguntaram para João. Mas justamente que a gente não é, digamos que matéria. Porque quando eu digo assim, e salvar... eu já vi, inclusive, eu tenho testemunha do meu... já vi pessoas assim, que estavam na UTI, por exemplo, e a máquina ficava... do nada começava a voltar. Inclusive, eu já vi isso. Uhum. Eu já vi pessoas na igreja. Mas isso acontece. Vários enfermos, entendeu? Pessoas que ficam 2, 3 dias mortos e voltam a viver. E voltem, sim. Isso é coisa é uma questão de neurologia. Sim, né? Sim, o próprio Jesus, depois de 3 dias, ressuscitou. Então, vamos dizer assim, para a gente terminar, você acha que hoje em dia esse poder que está sobre você, que está sobre a igreja, essa autoridade, essa glória, esse sacerdócio real, essa nação santa, esse povo privilegiado, esse predestinado, esse povo que anda sobre as águas, que ressuscita a morte. Por exemplo, Pedro falou assim, Senhor, se és tu mesmo, manda que eu vá até ti. E ele falou, vem Pedro. E Pedro conseguiu andar sobre as águas. Aí eu pergunto, se nós fizéssemos isso numa praia ou no rio, você conseguiria andar sobre as águas para você provar para todas as nações que você é um enviado de Deus? Eu acredito que como eu estou te dizendo, o mundo ele jaz maligno e hoje em dia, né? Não existe mais cristão. Existem cristãos ainda, pessoas que acreditam em Cristo. Por exemplo, a gente não viu Pedro andando sobre as águas. Onde é que tem uma passagem de Pedro andando sobre as águas? Só naquela parte que ele estava com Jesus. Mas no período pós-Cristo. Paulo? Mas Paulo ressuscitou mortos. Sim, Pedro, mas, por exemplo, andar sobre as águas, ele não tinha aquele poder de dominação de que quando vinha Jesus, todo mundo já pensava, eita, esse aí é o cara mito e tal, entendeu? Pedro falou, olha, nós não temos ouro e nós não temos prata. Estava Pedro e João junto. Tiago, não fez. Então, o predestinado é o cara que estava ali com Jesus, andando com Jesus, junto com Jesus, e eles já tinham dificuldade, entendeu? O próprio Pedro com Jesus, andando com Jesus, comendo na mesa de Jesus, quando ele foi andar Jesus nas águas, ele teve uma hora que caiu. Mas o próprio Jesus... Então por que a gente... Ele não era convertido. Ele estava andando com Jesus. Não, andava com Jesus, mas ele não era convertido. Tanto é que depois da ressurreição, Jesus foi encontrá-lo e falou o seguinte, Pedro, tu me amas? Aí ele falou, amo, Senhor, amo. E ele falou 3 vezes. João, aí ele falou, Tiago, aí ele falou o seguinte, só para terminar. Aí ele falou o seguinte, olha, quando te converteres, vai a teus irmãos e prega. Quando te converteres. Então quer dizer que ele não era convertido. A gente tem, hoje em dia, o Cristo, né? A gente, naquela época, naquele período messiânico, a gente tinha o próprio Jesus, né? E mesmo assim a gente via as dificuldades dos discípulos. Mas Jesus curava todas as enfermidades. Sim, mas ele estava com o discípulo, eles estavam com os discípulos, ele tinha pessoas que estavam junto com ele, e a gente ainda via incrédulos, vinham discípulos que, digamos que bateram de frente, o próprio Judas negou Jesus 3 vezes, né? Pedro, desculpa, o próprio Judas traiu Jesus.
Então a gente via que aquele pessoal que estava andando com Cristo, eles tinham falhas, entendeu? Eles, digamos, tinham dificuldades em fazer milagres, entendeu? E Deus compreende que a gente também tem essa dificuldade, que é num período mais ainda. Elias pediu fogo do céu, o fogo desceu. Sim. Moisés tocou no mar Hoje em dia a gente já não pede mais. E o mar se abriu. Céu, a gente pede o fogo do Espírito Santo. Não é? Então, e esse fogo existe ainda? Sim. Podemos contar com ele? Podemos. Tá bom. Tá certo. Bom, eu entrevistei quem? Juan Salles. Juan Salles. Cara, brigadão, você parece com aquele cara, 2 dedos de teologia. Qual é que é o nome dele, sabe? Não. Não, 2 dedos de teologia lá, entendeu? Eu esqueci o nome dele agora, Iago Martins. Eu gosto bastante de estudar a Bíblia, eu estudo no Instituto Federal de Pernambuco. Você estuda a Bíblia também? Estudo, mas ainda sou, digamos que, devagarzinho, né? Você faz o quê? Você faz faculdade de quê? Eu estou no 3º ano de ensino médio e estudo e faço ensino técnico na Federal. Na Federal. Médio técnico. Valeu, cara. Obrigadão por essa entrevista.